Bom, nós vamos ler hoje Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 10. E eu queria que você prestasse bastante atenção dentro desse contexto, para que a gente possa realmente dar continuidade àquilo que nós começamos ontem. Veja, ele diz assim: aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de todos os conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, e a soberba e a arrogância e o caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza e a força. Então veja, isso é o que está descrito em Provérbios capítulo de número 8, versos de número 10 a versos de número 14. Isso dando sequência ao nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Bom, para você que está chegando agora, como eu falei, eu estou falando direto de Uberlândia, Minas Gerais. Estou aqui na Igreja Verbo da Vida com o pastor Ranilson, hoje fazendo uma live excepcional para você, né? Chegando de viagem, para que você não perca de jeito nenhum conteúdo exclusivo de todos os dias aqui, e poder ser edificado continuamente pelo conhecimento pleno da palavra de Deus. Você agora pode contribuir com a propagação do Evangelho, expandindo o conhecimento por meio do compartilhamento. Vai lá, clica no aviãozinho agora. Aquela listinha aparece lá, de cima até embaixo, vai enviando para todo mundo, para que todo mundo possa receber esse conteúdo. Diga lá, o pastor Marcelo está lá, você perdeu o horário aí, achou que 11 horas, mas 11h05 nós já estávamos conectados e agora já trazendo todo esse conteúdo exclusivo. Veja, eu comecei essa live falando o seguinte, que todos os meses nós pagamos invariavelmente plano de saúde, planos odontológicos. Todos os anos, né, no início do ano ou na data específica, na época específica, nós renovamos os nossos seguros, seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida. Investimos em tudo aquilo que nós valorizamos. Por que pagamos plano de saúde? Porque valorizamos a saúde, valorizamos a vida e pagamos para não usar. Nós pagamos na expectativa de, não quero usar plano de saúde, mas pagamos porque valorizamos a saúde, valorizamos a vida e sabemos que sem ela, certamente a gente vai passar dificuldades e apertos invariáveis na vida, né? Também fazemos o quê? Pagamos o seguro do carro, pagamos também seguro da casa, seguro, e tudo isso a gente paga para não usar. Por que nós pagamos um seguro tão alto? Por exemplo, todos os anos no meu carro lá eu pago 5 mil reais de seguros. Todos os anos a mesma coisa. E por que pagamos tão alto por algo intangível, do qual a gente não pode tocar? Porque valorizamos o nosso carro. Porque acreditamos que o carro é um bem que nos tem valor agregado e por isso nós queremos proteger, guardar, dar segurança para aquilo que nós valorizamos. Essa aqui é a verdade. Nós investimos em tudo o que nós valorizamos. É ou não é verdade? Você pode me responder isso aí se quiser. Nós investimos naquilo que nós valorizamos. Infelizmente, ainda não atentamos para o valor do conhecimento da palavra de Deus e da sabedoria, que é a aplicação prática desse conhecimento. Veja, se você colocar de forma mensurável quanto você paga, por exemplo, de plano de saúde, de seguro de carro, de seguro de vida, de seguro disso, seguro daquilo, para garantir um bem-estar, você está investindo algo ali. E em relação à palavra de Deus, quanto nós estamos dispostos a investir? Quanto nós estamos realmente destinados? Eu acho engraçado porque a gente vê, por exemplo, o trabalho que uma igreja, por exemplo, o trabalho social que uma igreja presta na vida das pessoas. Raciocina comigo, às vezes a pessoa está lá, mora em um determinado aglomerado, numa favela, e está lá vivendo uma vida miserável, desgraçada, o marido bebe, a mulher já veio de uma condição de vida autodestrutiva, e aí os filhos passam necessidade, tá aquela confusão do inferno. E aí essa mulher, né, que está lá passando por isso, começa a buscar aqui e acolá e cai numa live do pastor Marcelo. Aí pronto, cai numa live, ouve uma palavra e por meio dessa palavra começa a perceber que há uma possibilidade de mudança de vida. Aí procura uma igreja, conhece a igreja, aceita Jesus como o Senhor da sua vida
E aí, a partir dali, a sua vida começa a mudar, a sua autoestima muda. Por enquanto, ainda em casa nada mudou, porque em casa ainda o marido bebe, porque em casa ainda o marido ainda é agressivo. Mas a mudança dessa mulher, que agora está frequentando a igreja, começa a afetar toda a família. Os filhos começam a se tornarem mais disciplinados, porque aprendem um pouco mais de disciplina na igreja. Por meio dos relacionamentos sociais da igreja, a mulher acaba falando: meu marido ele bebe, mas ele é um excelente motorista, tudo que ele precisa é de uma oportunidade. E nisso o irmão diz: poxa, se é uma oportunidade, eu vou investir, vou dar uma oportunidade. E aí dá uma oportunidade. Agora o marido também está trabalhando, agora já não é a mulher só, é a mulher e o marido trabalhando, começa a visitar a igreja, e aí conhece pessoas aqui e acolá, se envolve com essas pessoas, daí a pouco também se converte, agora a família está toda convertida e começam a servir na igreja. E qual é o custo, qual é o investimento dessa transformação? As pessoas ainda dizem assim: é um absurdo as igrejas cobrarem 10%. Me diga uma coisa: qual é o valor que você paga mensalmente ao governo? Qual é o valor que você paga mensalmente nessas coisas acessórias, como segurança, como saúde, como tantas outras coisas que você paga para ter bem-estar? E as pessoas ainda acham ruim, às vezes, uma contribuição voluntária dizimal. Veja o papel fundamental de uma igreja. O que eu quero mostrar com isso? Que muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que de fato traz o resultado concreto. Não estamos dando crédito e a valorização que deveríamos à palavra e ao evangelho, irmãos. Porque o evangelho de fato muda e transforma a vida das pessoas, né? Ele consegue dar uma mudança real, não é temporária, é uma mudança real, porque muda de dentro para fora. Então, nós percebemos com isso que não estamos atentando o valor do conhecimento da palavra de Deus e da sua sabedoria, que é por meio da aplicação deste conhecimento. É por meio do conhecimento e da sabedoria que temos vida e paz plena, segurança garantida em todas as áreas da nossa vida, saúde, e tudo o que desejamos na vida passa pelo conhecimento e pela sabedoria. Veja, nós pagamos de forma acessória por todas essas coisas, mas a palavra nos garante tudo isso. Sabe, a gente tem no seio da nossa família lutado com as forças da palavra e com o poder do Espírito contra a enfermidade que infelizmente se apoderou de uma dos nossos familiares, e a gente tem bravamente lutado contra aquela doença terrível e temos vencido dia após dia. Agora veja, eu fico imaginando quantas vezes a gente perdeu a oportunidade de, quando estava bem, se dedicar à palavra para que não chegasse a essa calamidade. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se para mim, que sou um pregador da palavra, muitas vezes lutar contra sintomas no próprio corpo por meio da confissão da palavra é algo que exige de mim muita força e não é fácil, eu fico imaginando as pessoas que não têm conhecimento. Então, se dedicassem ao conhecimento da palavra, se valorizasse a palavra, se valorizasse a sabedoria, que é a prática da palavra, antes de serem acometidos de qualquer um desses problemas, certamente a força desprendida seria menor do que depois de que a doença bate na sua porta. Depois de que a doença, a miséria, que a calamidade chega no seio da tua casa, da tua residência. Então, nós precisamos com isso atentarmos diligentemente para o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio desse conhecimento tornar prático o evangelho na nossa vida. Não um evangelho teórico, suplementar, não um evangélico tapa-buraco, né? Para simplesmente tirar o peso, né, da consciência. Não, estou falando de uma vida prática no evangelho. Eu estou falando de praticar o evangelho no seu dia a dia, você acordar para praticar e dormir praticando. É isso que vai te garantir segurança, paz e tranquilidade em todas as áreas da vida. E vai fazer com que você, inclusive, economize financeiramente nos investimentos que você tem feito acessório para te garantir coisas que o mundo não te garante de jeito nenhum. O mundo não te garante essas coisas, não. Mas a palavra de Deus pode dar para você a segurança que você procura, a paz que você realmente busca todos os dias da sua vida. Tudo que nós precisamos, de fato, é valorizar, investir tempo e até mesmo, se necessário for, dinheiro para adquirir conhecimento e achar a sabedoria. É nisso que consiste a verdadeira felicidade.
Quando Deus, através de Jesus, da sua obra, nos justificou e colocou dentro de nós o seu Espírito, Ele estava colocando em nós tudo o que precisamos, absolutamente tudo aquilo que precisamos para uma vida plena e absoluta de ampla prosperidade em todas as áreas. Eu não estou falando apenas suprido financeiramente, estou falando em todas as áreas, onde você não tem necessidade de coisa alguma. Ao contrário, que você possa viver em plena harmonia e tranquilidade. Tudo o que precisamos é atentarmos para a palavra e para o Espírito que habita dentro de nós, segundo escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 3. Ele diz: Deus, através do Espírito Santo ou do seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Veja, ele encaixa 3 princípios dentro desse mesmo versículo, é um versículo só para 3 princípios. Ele diz: Deus, através do seu divino poder, ou seja, o Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo e do conhecimento completo, nos leva ao conhecimento completo, e o Espírito Santo nos levando ao conhecimento completo, revela em nós tudo o que precisamos para uma vida plena e abundante. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Então veja, é o Espírito Santo dentro de nós que nos conduz ao conhecimento daquilo que nós colocamos para dentro. Nós precisamos nos encher da palavra para que o Espírito Santo tenha material, tenha ferramenta suficiente para que a gente viva de maneira plena e abundante e tenha tudo o que precisamos para uma vida de paz, para uma vida abundante. O conhecimento e a sabedoria devem ser sempre a nossa maior prioridade. Eu vou falar de novo para você. O conhecimento de Deus e a sabedoria, que é a prática ou a aplicabilidade prática desse conhecimento, devem ser sempre a nossa maior prioridade. Qual é a sua prioridade, pastor Marcelo, hoje? A palavra de Deus. Ah, mas o senhor é pregador. Bom, mas não é por isso não, é porque a palavra de Deus diz que deve ser a minha prioridade a palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar é meditar, é pensar, é ir atrás por meio do raciocínio lógico. Veja, eu nunca vou alcançar os meus objetivos apenas desejando. Se não houver prática dessas verdades, isso nunca vai acontecer na tua vida. Não é apenas desejar, a fé é algo que te impulsiona à prática, a uma ação. Aqueles que apenas desejam, ficam orando e não veem as respostas das suas orações jamais. Não há transformação de vida. Mas, para aqueles que de fato vivem pela fé, eles são impulsionados a uma ação cotidiana da prática da palavra. É por meio da prática da palavra que você de fato vai chegar à plenitude daquilo que você deseja. Não adianta só o desejo, você precisa de fato andar em fé. Andar na prática absoluta da palavra. Então, o conhecimento de Deus e a sua sabedoria precisa ser prioridade na sua vida. Prioridade. Olha, prioridade acima do alimento físico, prioridade acima do exercício da sua academia. Nada contra fazer essas coisas, mas o conhecimento da palavra e a aplicabilidade dela tem que estar acima disso, acima do teu trabalho, acima de todas as coisas. É a partir dela que você vai ser plenamente eficaz no cumprimento do seu propósito. E, através da prática da palavra, você vai atrair para você os recursos necessários para que você viva uma vida de paz, uma vida plena. Então, fica ligadinho aí. Não sai daí não. Bom, voltei aqui. Tá tudo certo, viu? Não sai não, estou aqui ainda. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 8, verso 10 diz assim: Escolham a minha instrução em vez da prata e o meu conhecimento ao invés do ouro mais puro. Veja, prioridades são frutos de escolhas. Veja o que o escritor de Provérbios diz. Ele diz: escolha a minha sabedoria e o meu conhecimento acima do ouro e da prata. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não há nada mais valioso do que conhecimento e sabedoria. Se alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, olha, você tem 2 opções, ou você vai ali comigo e trabalhar 5 minutos e ganhar R$100, ou você vai ficar aqui estudando a palavra. Eu digo: eu fico estudando a palavra, eu prefiro estudar a palavra. Ah, pastor, mas o senhor não está deixando. Não, porque isso aqui traz mais benefício. Está entendendo isso? Veja, é uma questão de prioridades, é uma questão de escolha. É você que escolhe o que você quer.
É você que escolhe. Eu vou ler de novo o versículo na versão NVT, que diz assim: escolham a minha instrução em vez da prata e o meu conhecimento em vez do ouro puro. Ou seja, a prioridade de quem estabelece é você. A sua prioridade é fruto das suas escolhas. À medida que você escolhe, você estabelece essa prioridade na sua vida. Provérbios capítulo 8, verso 11 diz assim: pois a sabedoria vale muito mais do que rubis, e nada do que você deseja se compara a ela. Bom, se Deus disse, eu acredito. Se a própria Bíblia está dizendo que a sabedoria é mais valiosa do que rubis, eu acho que nenhum de nós aqui já possui uma quantidade de rubis aí bem satisfatória. Mas a sabedoria está ao nosso alcance. A palavra de Deus está diante de nós. Está na nossa boca, está no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos todos os dias. Então, basta você determinar o que tem valor para você de fato. Se Deus disse, eu acredito. Não há nada mais valioso do que o conhecimento e do que a sabedoria. Coloque o senso de valor e de prioridade na coisa certa. Não existe nada mais importante do que o conhecimento e a sabedoria. Provérbios capítulo 8, verso 12 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar o conhecimento e também o discernimento. Então veja, a própria sabedoria já nos faz homens prudentes. Você sabia que dinheiro sem prudência pode ser sinônimo de ruína? Você sabia que dinheiro sem prudência pode ser sinônimo de vaidade, de orgulho? Pois bem, a sabedoria nos torna homens e mulheres prudentes. A prudência deve andar sempre norteando a nossa vida. É a prudência que vai fazer com que nós tomemos decisões precisas, claras, objetivas, cheias de bom senso, que nos levarão realmente ao ápice do nosso potencial. Prudência. Outra coisa importante, ele diz: logo a sabedoria não se harmoniza. Aliás, a sabedoria nos faz homens prudentes e inteligentes diante de um mundo perverso. Você sabia que a sabedoria de Deus revela total inteligência em nós? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho ouvido da boca de muitas pessoas dizendo: pastor, como o senhor é um homem sábio. E eu não me vanglorio disso não, porque eu sei que essa sabedoria não procede do homem natural. Eu sei que não, eu sei quem eu era antes. Mas é o conhecimento e a prioridade que eu dou à palavra de Deus que tem me tornado um homem sábio. Talvez nem tão inteligente, mas um homem sábio. Sabe, é diferente. Eu conheço pessoas que receberam muitas informações e foram formados, né? Ou informados, vamos melhor dizer, por universidades até renomadas, mas que não sabem tornar isso prático no seu dia a dia, não tem a aplicabilidade. A sabedoria torna prático. Veja, tudo isso, essa sabedoria que emana, é fruto do conhecimento da palavra. Não tem outra explicação, não. Não tem, eu não fui buscar em outra fonte, eu não estudei escola de filosofia, eu não estudei nada disso não, não fiz pós-graduação, MBA, nada disso não. Outro dia eu estava ensinando sobre liderança em uma turma de 250 alunos, e dentre todos lá tinha uma pessoa que eu nunca tinha visto, e essa pessoa ficava com os olhos espantados a cada frase que eu ensinava naquele auditório. E ao terminar, aquela pessoa se aproximou de mim, se apresentou e ela disse: olha, eu sou psicóloga há muitos anos e estou fazendo um doutorado na área de liderança. Quando eu ouvi falar, eu vim cá só para pôr a prova, porque eu queria ver uma visão diferente dos crentes a respeito de liderança. Mas em menos de 2 horas, na verdade foi um pouco mais, foram 3 horas. Ela disse: em 3 horas, ela falou em 2 horas, mas foram 3 horas. Em 3 horas você me falou mais do que o que eu aprendi em 8 meses de doutorado. Agora, de onde vem toda essa sabedoria? Essa sabedoria só vem da palavra de Deus. A gente precisa entender que nós temos a mente de Cristo. Quando nós conhecemos a palavra pelo Espírito que em nós habita, nós passamos a pensar como Cristo pensava, como Deus pensa. E é isso que nos faz homens prudentes e inteligentes. E isso é fruto da palavra de Deus. Sabe, eu acho engraçado quando as pessoas dizem que não tem tempo para a palavra, mas tem tempo para fazer 8 anos de uma faculdade. Nada contra fazer uma faculdade, tem mais é que fazer uma faculdade.
né? Fazer doutorado, MBA, pós-graduação, faça o que você quiser, mas eu vou te dizer, nada disso vai te dar retorno mais rápido do que o conhecimento de Deus, que talvez você tenha desprezado e não tenha valorizado. 2 anos de rema vai fazer com que você se desenvolva mentalmente, muito mais do que qualquer faculdade que você faça em 4 anos. Pode ter certeza disso, porque a Bíblia diz e porque eu tenho experimentado, eu tenho vivido essa experiência real na minha própria vida. Provérbios 8,13 diz assim: quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Quem está falando isso é a sabedoria. Veja, quando você começa a se afinar com o conhecimento e a prática da palavra, essas coisas vão se afastando gradativamente de você. Quais são essas coisas? O orgulho vai se afastando de você. Você pode ser a pessoa mais orgulhosa do mundo se você se dedicar ao conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do conhecimento e da prática da palavra, você vai naturalmente se tornando alguém mais humilde. O orgulho vai sistematicamente se afastando de você, vai se colocando ao longe. Outra coisa, a arrogância, a prepotência, tudo isso vai deixando você, sabe, aquelas pessoas que se consideram, porque elas estudaram, quando elas começam de fato a aprender a palavra de Deus. E é engraçado, porque, por exemplo, o Rema, né, que é o seminário qual hoje eu represento, quando pessoas se assentam lá para ouvir, eles veem professores. Eu poderia citar inúmeros nomes aqui, eu não vou fazer isso para não ser injusto com ninguém, mas a gente tem professores novinhos, com 20 e poucos anos de idade, mas de uma experiência de vida absurda, e que ensinam e pregam para aqueles que ali estão assentados. E nós já tivemos na nossa plateia doutores, nós já tivemos na nossa plateia juízes, nós já tivemos na nossa plateia filósofos, pessoas renomadas, e que sentaram e a princípio por preconceito disseram: o que é que eu posso receber da vida desse menino? E depois de algumas aulas voltam humildemente pedindo perdão, dizendo: me perdoe, eu realmente usei de preconceito para com você. Mas a palavra de Deus, ela abre a nossa mente e nos torna alguém, e faz com que esses sentimentos do mundo caminhem longe de nós. Longe de você o orgulho, longe de você a arrogância, longe de você a corrupção, longe de você as palavras perversas. Todas essas coisas são repelidas pela verdadeira sabedoria através do conhecimento da palavra de Deus. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais sabedoria aplicável, mais essas coisas vão se distanciando suscetivelmente de você. E você vai se tornando cada dia uma pessoa mais humilde. Provérbios 8,14 diz: o bom senso e o sucesso pertencem à sabedoria, e o discernimento e o poder são delas. Veja que interessante. A sabedoria é dona do bom senso. Bom senso, Quando você adquire o conhecimento e pratica a palavra de Deus, o bom senso passa a ser o seu tutor. O bom senso passa a ser, de fato, o seu guia seguro. O bom senso passa a ser o seu mentor diário nas suas decisões, no autocontrole, naquilo que você precisa fazer ou estabelecer. Por quê? Porque pertencem à sabedoria. O sucesso está ligado àqueles que encontram a verdadeira sabedoria. O sucesso está ligado àqueles que encontram a verdadeira sabedoria. Também o discernimento. O que é discernimento? Vamos dizer que seja uma intuição espiritual, uma capacidade de ver o que os olhos naturais não veem. O discernimento está ligado diretamente à sabedoria. Quando uma pessoa é dotada da sabedoria de Deus por meio do conhecimento da palavra e da prática, da aplicabilidade diária dessa palavra na sua vida, ela consegue, por meio de uma conversa, de um olhar, de um relacionamento nem tão íntimo, até mais superficial, entender, discernir motivações e intenção do coração. Pastor, isso não é errado? Não. Você vai perceber isso nas Escrituras Sagradas. Muitas vezes a Bíblia diz que Jesus estava conversando com um grupo de pessoas, e aí diz: e ele percebendo no seu coração o que eles arrazoavam. Jesus discernia o que estava passando na vida dos outros. Ele não estava lendo pensamentos, não, mas pelas ações, pelas atitudes.
e por meio do conhecimento adquirido do próprio Cristo e da prática da palavra, ele discernia as ações das pessoas, as atitudes que as pessoas tinham, e até mesmo era capaz de imaginar o que eles estavam pensando. O discernimento é uma capacidade de ver além da visão natural, e isso só é possível por meio do conhecimento e da sabedoria. E por fim, o poder. O poder pertence à sabedoria. Sabe, quando nós falamos de poder, eu não estou falando de um poder manipulador, né, que visa controlar a vida de A, de B, ou mandar as pessoas para isso ou aquilo. Não. Eu estou falando de um poder, de uma autoridade, uma verdadeira autoridade, que nos impulsiona, ao contrário, em vez de mandar, a servir. A verdadeira autoridade está nas mãos da sabedoria. E essa verdadeira autoridade é que nos faz querer viver mais para ajudar o outro do que para tirar benefícios para a sua própria vida. Quando você começa a trilhar o caminho da sabedoria, você está caminhando suscetivelmente para o caminho da plenitude, da prosperidade. É por isso que há esse grande apelo da parte de Deus, para que nós priorizemos o conhecimento de Deus e a prática da sua palavra. Pois bem, chegamos no final de mais uma live do estudo sistematizado do livro de Provérbios, hoje capítulo 8, versículo de número 10 a 14. Quero agradecer a você a presença. Começamos um pouquinho atrasado aí, mas deu tudo certo e no final concluímos mais um dia, tá bom? Temos um encontro marcado hoje às 23 horas, espero por você, onde nós estamos trabalhando, caminhando aí numa sequência segundo a série Conduzidos por Deus e Guiados pelo Espírito. Beijo no seu coração e até logo mais. Tchau.